Senhor nosso Deus, abençoa todos que deu esse dinheiro, Senhor. E abençoa aqueles também que não querem, Senhor. Abençoa nós nessa noite, não só hoje e para sempre. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Lado. Espírito Santo.
Ele passa na luz. Ele passa na luz. Eu não estou falando que não vou participar. Eu estudei e não vou participar. Peguei uma horinha só, não falei. Aí demais, o adulto. Boa noite, irmãos. Boa noite. Feliz semana. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro O Grande Conflito. Amém? Amém. Quem é que já tem? Quem leu o capítulo 18? Só? 1, 2 e meio. Pronto. Mas eu não me abstei. A gente viu o quê? A gente vai hoje estudar o capítulo 18. Na introdução, a gente viu a entrada do pecado no mundo. Como foi que Adão e Eva cederam a isso. No primeiro capítulo, a gente viu a destruição de Jerusalém e o fim do tempo preditos por quem? Jesus. E no 2 a gente viu a perseguição dos primeiros cristãos, Paulo, Pedro, outros que vieram nos anos 100, 200, 300. E no terceiro a gente viu o surgimento do papado, da Igreja Católica, e a perseguição aos não católicos, ou seja, aquele povo fiel que não se uniu a eles. No 4, a gente viu a história do povo valdense que resistiu ao poder papal. No 5º, a gente viu esse homem chamado Wycliffe, que ele disse que o papado, que o papa, que o catolicismo era falso. 6, a gente viu a história de João Hus, que morreu na estaca, e Jerônimo, que morreu cantando. No 7º, no 8º, no 10º, no 11º capítulo, a gente viu a história de Martinho Lutero, aquele que criou a Reforma Protestante. No 9, a gente viu sobre Zwinglio. No 12, Lefebvre, Perkin, João Calvino e Farel. No 13, a gente viu Menno Simons, Townsend e os irmãos Petty. 14, sobre Tyndale, John Knox, João e Carlos Wesley. No 15, a gente viu a Revolução Francesa e o ateísmo. No 16, a gente viu cristãos fugindo da perseguição papal para as novas terras descobertas, que são essas aqui, a América. E no capítulo 17, a gente viu sinais proféticos que se cumpriram na lua, no sol e o terremoto de Lisboa. E todos esses homens aqui, pelo menos quase todos eles eram da Igreja Católica e se revoltaram contra ela porque viram muito erro, muita coisa errada.
E hoje a gente vai ver sobre a profecia, esse homem chamado Guilherme Miller, que foi um dos percussores para hoje a gente ter a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Vamos ver sobre esse homem aqui. No capítulo 18 diz que ele era um fazendeiro honesto, íntegro, que desejava sinceramente conhecer a verdade. E ele era um homem muito inteligente. E diz também que foi o homem que Deus olhou para ele, olhou o esforço que ele tinha. Ele era um homem humilde, ele não era rico, mas Deus olhou todo o esforço que ele tinha, sua honestidade, e disse assim: é esse aí que eu quero. Só que ele, no início, ele era deísta, ou seja, ele acreditava em Deus sem acreditar. Ele não acreditava que as Escrituras eram de Deus. Olhe a sabedoria de Deus. Usar pessoas que o mundo diz: esse aí, esse homem aí, não, esse homem não é de Deus, não, esse não consegue. Mas Deus usa as pessoas mais improváveis. Tanto que ele usou uma ex-prostituta para ser um dos antepassados de Cristo. Amém? Esse é o Deus que a gente deve todos os dias conhecer e se relacionar. E Deus escolheu Guilherme Miller para anunciar a segunda vinda de Cristo. Para quem não sabe, mas Cristo veio, a primeira vez veio, e ele prometeu que virá uma segunda. Só que ele não vai descer mais aqui, enfim, é um assunto para outro estudo. Quando Guilherme Miller tinha 34 anos, o Espírito Santo impressionou ele. Quem aqui já foi impressionado pelo Espírito? Só Thalita e eu. Amém. Quando o Espírito Santo fala assim: vá, faça isso, vá, e a gente se sente, quando ele fala a gente se arrepende. Tudo isso são as impressões do Espírito Santo. E Guilherme Miller foi impressionado, convencido pelo Espírito Santo de que ele era pecador, que antes ele não achava que era. Então, ele disse assim: eu sabia que existia o que era errado, mas não sabia como nem onde encontrar o certo. Ele não se achava certo, mas também não se achava errado. Ele não encontrava um caminho que levasse ele às questões que ele tinha e nunca eram respondidas. E ele questionava e nada conduzia ele ao que era certo. Então, Wesley, se quiser vir para cá, porque vai ter uma coisa aí que você não pode ver não. Passa pra cá, Wesley. Não, Passa pra cá. De repente, diz ele, o caráter do Salvador apareceu rapidamente em minha mente. De repente, assim, não foi mágica, não foi ilusionismo, foi simplesmente o Espírito de Deus. Ele conhecia muitas coisas da Bíblia, só que ele não cria. Mas de repente ele viu que o Salvador era Cristo. E ele disse: pareceu que poderia existir um ser tão bom e compassivo que Deus próprio expiaria nossas transgressões e assim nos salvaria do sofrimento da pena do pecado. Ele começou a compreender que existia alguém suficiente
para resolver essa questão de pecado. Então ele foi forçado, por quê? Porque ele não cria, né? Mas quando ele viu as evidências ali de que as escrituras eram a palavra de Deus, ele olhou para um lado, olhou para outro, pesquisou em outros livros lá. Não, eu vou ser obrigado pela razão a admitir que essa palavra é a palavra de Deus. Ele constatou isso, ninguém convenceu ele. Ele mesmo, pela guia do Espírito Santo, constatou isso. Então, a palavra de Deus começou a ser prazerosa para ele, principalmente as revelações de profecia. E ele disse que em Cristo ele encontrou um amigo. Olha que maravilhoso encontro pessoal, né? Com Cristo. Então, ele disse assim: o Salvador se transformou para mim no primeiro entre 10.000. As escrituras que até então pareciam escuras e contraditórias, agora passaram a ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como diz Salmos, né? Ele diz que a Bíblia se transformou no principal objeto de estudo e que podia dizer com toda veracidade que ele examinou ela com grande prazer. Vamos orar. Baixe sua fronte. E vamos todos pegar nas mãos uns dos outros, mais uma vez, como fizemos. E vamos sentir em cada um Cristo. Nosso eterno Deus, nós estamos aqui, Pai, unidos a Ti, num só corpo, a Tua igreja, que é o Teu corpo. Não para nos exaltar, não para dizer nem o que é certo, nem o que é errado, mas para, na Tua palavra, conseguir escavar e encontrar o precioso tesouro que nem o tempo, nem a ferrugem, nem a traça destroem, Pai. Por isso, da mesma forma que o Senhor usou Guilherme Miller, que o Senhor impactou ele com a veracidade da Tua palavra, Pai, que a gente saia hoje impactado e que não seja eu aqui, mas o Senhor, Pai. E a despeito dos meus pecados, dessa minha voz falha, Pai, o Senhor diz: quem acaso criou a Tua voz? Fui eu. Então o Senhor é o grande eu sou. E independente, Pai, dos pecados de todos que estão aqui, que esses pecados não sejam grandes, suficientes, maiores do que a Tua graça para alcançar cada um. É o que nós pedimos em nome de Cristo e continua conosco. Amém. Aí ele disse que ele perdeu todo o desejo de ler outras coisas e ele se dedicou a obter sabedoria da parte de Deus, procurando isso de todo o seu coração. O que é procurar algo de todo o nosso coração? É não ter prazer pelas outras coisas. Será se a gente hoje tem prazer por coisas que não nos levam a Deus? Tem. E por que é que a gente não deixa isso? Por que é que a gente não faz como Miller fez? Por que é que a gente está tão acomodado? Talvez a chuva serolha já era para ter sido derramada. Talvez Jesus Cristo já era para ter voltado já. Mas o que impede, nada impede a Deus, mas a única coisa que impede ele voltar hoje aqui é o seu e o meu duro
coração. Porque ninguém pense que as más obras levam para o inferno. Não. Tudo que você fizer de ruim não lhe leva para o inferno. O que lhe leva para o inferno é dizer não para o Espírito Santo de Deus quando ele diz venha. O que lhe leva para o inferno é não aceitar a verdade e a palavra de Deus. É não aceitar o chamado de Deus. Então ele encontrou muita oposição. Muitos diziam assim, não, isso está errado. Toda aquela ideia e aquele poder religioso veio colocando na mente do povo. E ele estudou a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro e nem tampouco para ser lido. Ela é a palavra para ser estudada. Amém? Então ele foi comparando texto com texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não entendi. Ele ia lá nos originais. Ele comparava esse texto com outros. E assim, aos poucos, ele foi aprendendo cada coisa que a Bíblia queria dizer. Então, todas as vezes que a gente estuda a Bíblia, encontra um texto difícil de compreender, a gente deve fazer a mesma coisa que Miller. A gente deve, toda a Bíblia, pode olhar aí, toda a Bíblia tem embaixo notas de referência. Vá nelas, compare. Se não conseguir, leia o capítulo inteiro. Se não conseguir, leia o livro inteiro. Se não conseguir, leia a Bíblia inteira, mas não desista e não crie em nada que não está nas Escrituras. Amém? Então, ele chegou no ponto principal que a gente vai ver hoje. Os livros de Daniel e Apocalipse. E ele descobriu que era possível sim entender aqueles símbolos. Quando o Apocalipse diz a besta, 2.300 tardes, tudo isso é símbolo. E a gente vai ver aqui como ele viu. Só que diziam que não era possível entender. Porque lá em Daniel diz que ele fechasse o livro porque era difícil dele compreender. Mas o anjo quis dizer que aquilo era para o futuro. Então chegou a hora que o anjo disse lá. Então Miller foi um homem usado por Deus para dar início a profecia de que os livros seriam reabertos. Quando começou em 1500 com Lutero lá, ali já foi a obra de Deus sendo aos poucos reavivada, porque a Igreja Católica tirou do povo. E lá diz que os anjos do céu guiavam a mente de Miller. A gente vai ver que ele não compreendeu tudo, mas o básico para a gente compreender o que Daniel e Apocalipse quiseram dizer em algumas das suas profecias. Então Miller descobriu que a Bíblia ensina claramente a vinda literal e pessoal de Cristo, porque antes não se compreendia. Martinho Lutero, Zwinglio, João Hans, eles não entendiam isso.
tinham sua fé, tudo, mas ainda eles não compreendiam. E essa foi a época que Deus deu mais uma iluminação e eles passaram a compreender que a vinda de Cristo era verdadeira. Ele iria vir pessoalmente. Então ele disse que se achou no direito de proclamar isso. Só que ele resistiu 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. E depois de 9 anos é que ele finalmente conseguiu ir até o povo e proclamar isso. Então ele chegou lá em Daniel 8:14. Vamos abrir Daniel 8:14. O que é que diz lá em Daniel 8:14? Quem encontrar aí, se quiser ler, Daniel 8:14. A mensagem de hoje é importantíssima para a gente compreender que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento, não é a única igreja de Deus. Ela faz parte do povo de Deus. E foi assim como Deus escolheu a nação de Israel. Ele escolheu a nós para proclamar o último aviso, a última chamada que ele tem. Nós somos aqueles que Deus escolheu para chamar seu povo pela última vez. Amém? Alguém queria ler Daniel 8:14? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Quando a gente vai, vamos lá rapidinho aqui, ó. Gênesis 1. Gênesis 1. No final do versículo 5. O que é que diz? Primeiro diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Então Deus chamou a luz de dia e a luz de noite. O primeiro dia Deus criou a luz, o sol e a lua. E no final aqui, ó, diz: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aí é a chave para a gente entender o que disse lá em Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs. Tardes e manhãs, segundo aqui, significa o quê? Um dia. Porque o dia começa pela parte escura do pôr do sol e vai até a outra parte escura. Antes de iniciar a outra parte escura, já se foi um dia. E um dia termina com a parte escura, termina com a parte clara antes do pôr do sol. Por isso que diz: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, a gente vê já o que significa essas 2.300 tardes. Então, ele já diz aqui. Vamos abrir números que está perto lá de Gênesis. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Números 14.
Números 14, 34. Lá explica o que significa, ó, cada dia. Números 14, 34. O que é que diz lá? Aqui é a chave para a gente compreender por que um dia na profecia representa um ano. Amém? Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, que foi 40 dias, cada dia representando um ano, Então, e lá em Ezequiel diz isso também. Cada dia representando um ano. Então a gente já sabe que na profecia, um dia é o quê? Um ano. E se a gente sabe que as 2.300 tardes e manhãs, que significa dia, então são 2.300 dias. Convertendo para anos, que a gente sabe que dia em profecia é ano, então são 2.300 anos, né? Aí a gente vai ver mais sobre isso aqui. Então, só que Miller, ele concluiu uma coisa errada, que o santuário que Daniel diz que seria purificado depois dos 2.300 anos, Miller achou que era a terra. Só que a gente vai ver que não era. Mas ele não deixou de ser de Deus. Isso não quis dizer que ele não estava com Deus. É que Deus às vezes ele respeita os nossos erros, as nossas limitações. Então, talvez não era o momento exato ainda de Miller compreender que o santuário era lá do céu. Então ele achava que era o quê? Agora terra. Então ele achou que a purificação era o fogo que desceria na terra na segunda vinda de Cristo. Agora ele precisava saber que dia era esse, que ano era esse. E aí ele vai usar esses 2.300 anos. Ele diz que depois dos 2.300 anos era a volta de Cristo. Ele só errou nisso, mas o resto foi tudo inspirado por Deus. E ele viu que em Daniel 8 ele não conseguia achar nada que dizia qual era o ponto de partida que se iniciava esses 2.300 anos. Ele pensou assim, qual foi o ano que se iniciou isso? Será que foi no ano de Daniel? Mas aqui não diz, aqui não explica. Então, ele viu mais uma coisa lá em Daniel 9. Vamos abrir aqui. Daniel 9. Daniel 9, versículo 24 ao 27. Diz assim: quem tiver alguma dúvida, que não compreendeu, que não ficou claro, pode dizer. Pode. A questão do santuário, que não dele Miller. Ele falou que era a terra, né? A resposta certa é qual? Bom, depois foi concluído
a gente não vai ver hoje, mas no capítulo do livro, acho que o 19, a gente vai ver que o santuário é o celestial, que a Bíblia diz, não me lembro onde, eu acho que é em Hebreus, que diz que é o santuário que não foi feito por mãos humanas, que habita lá no céu. Então é esse. Era purificado por povo? Não. Aí eu vou só adiantar aqui. Cristo, ele assume o papel de sacerdote, sumo sacerdote e cordeiro, né? Que no santuário da terra tinha. A primeira etapa era o templo, ele era dividido em três. Tinha o pátio, tinha a primeira entrada e a última entrada, que ele só entrava na última de ano em ano, para interceder pelo povo, e assim ele saía e anunciava que os seus pecados foram perdoados. Então, essa purificação é a entrada de Cristo no último compartimento. Ele passa de sacerdote para sumo sacerdote. E é a última etapa. Então, aí já dá para a gente ver que está perto da volta dele. Porque só falta agora ele sair e ele saiu e vir. Isso. Assim, nós temos a oportunidade agora de ficar no lugar santíssimo. Mas a partir do momento que ele sai dali, a oportunidade ela se fecha. Ela se fecha em salvação para ninguém. Por mais que você preste atenção ainda, mas não começa a ser enquanto ela se fechou. É como Noé. Noé, a mão que ela fechando para que as pessoas que Deus não entre mais. O Espírito o olho fechou a porta. E ele procurar que aquela pessoa se salvasse. Porque a oportunidade dela estiveram. Só que não aceitaram. Aí quando viu o caos todo. Calma que isso vai vir, irmão. Então, mas é o que ele disse. Cristo está no Santíssimo, que é a última etapa, onde ele intercede, né? Limpa aquela cortina cheia de sangue que durante o ano todo foi aspergido ali sangue. E aí, quando ele terminar isso, ele sai e anuncia ao povo que o povo, naquela época de Israel, estava perdoado. Da mesma forma, essa saída representa a volta de Cristo e não terá mais oportunidade de salvação. Então, Daniel 9, 24 ao 27 diz: o que é que diz aí? Alguém quer ler? 70 semanas Oi? estão. Quem vai ler? Quem vai ler? Pode ler. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o salmo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificaram, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o
santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. Nossa, que passagem complicada, né? Deu para entender? Não, né? Mas a gente vai aqui como Miller, pouco a pouco. Então vamos lá. Quando você faz aí na calculadora 70, porque aqui ó, diz 70 o quê? Semanas. Quantos dias tem uma semana? Então 70 semanas vezes 7 dias, 490 dias, que convertido dá 490 anos. Guardem isso, 490 anos. Dos 2.300 anos, dentro está esses 490 anos. Para quê? O que significa isso? Como ele disse, ó, Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Que povo? O povo especial de Israel. E a gente sabe que Cristo veio da nação de Israel, né? Então, esse corte aí é justamente, ó, aqui diz quando que se inicia, ó, saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, ou seja, de Cristo, haverá 7 semanas e 62 semanas. 69 semanas, que dá quantos dias? 483. Então, 483 anos até a vinda de Cristo pela primeira vez. Então, Miller pensou assim, ok, agora eu preciso saber de que ano começa. Eu sei que é desde a ordem que foi dada para restaurar Jerusalém, porque o povo de Israel estava sendo escravizado todinhos na Babilônia, e eles precisavam voltar. E eles voltaram e reconstruíram, como diz aqui na profecia. Agora, que ano foi esse que foi dada a ordem? A 70 semanas e o início de 2.300 anos começam juntos. Quando começa os 2.300 anos, as 70 semanas começam também. Então, o ponto de início tá lá no capítulo de Esdras, no capítulo 7, não precisa abrir, que diz que no reinado de Artaxerxes foi dada a ordem de reconstrução de Jerusalém, muito depois que Daniel profetizou. Então, aí vamos agora para a história. Na história, a gente consegue ver pelos documentos históricos que essa ordem foi dada no ano 457 a.C. E os anos antes de Cristo, eles são anos decrescentes. Começam do maior ao zero. E o nosso tempo hoje começou do ano zero até hoje, 2024. Então, aí Miller achou. Aí ele contou 2.300 anos, menos 457 anos. A gente chega em qual ano?
Quem faz aí? 2.300 menos 457. 1800, o ano de 1840, mais precisamente 1844. Por quê? Porque o ano zero ele é contado também. A calculadora não conta, mas o ano zero no calendário ele é contado. Então 1844. A gente vai ver que data foi essa. Então, só que diz que são 69 semanas ou 483 anos até a vinda de Jesus. Então, de 457 a 483 anos. 483 anos menos 457, quanto é que dá? 483 menos 457. 27 por causa do zero. Então, foi nesse ano que Cristo foi batizado. Mas Cristo não foi batizado com 30 anos e ele não nasceu no ano zero, não, porque houve um problema quando a pessoa criou esse calendário. Então há essa diferença de 3 anos. Mas a gente chega ao ano 27, né? Onde Cristo tinha 30 anos e ele foi batizado. E aí ele começa seu ministério. Amém? Por isso? Amém. Quem sabe quantos anos após isso ele continuou aqui? 3 anos e meio, né? Então, das 69 semanas, fica faltando uma, né? Aqui diz que eram 70, para que o povo de Israel se arrependesse. Então, Cristo, no ano 27, ele dá início a esse ano, né? A essa uma semana, que são 7 dias ou 7 anos, né? Então, a gente vê que do ano 27 ao 34 são exatamente 7 anos, né? E foi o auge para que os cristãos levassem essa oportunidade pela última vez aos israelenses, aos judeus. Só que Daniel 9, 26 diz: depois das 62 semanas, o ungido será morto. Qual foi o ano? Depois das 62, aí começam os 7 anos, né? No meio ali, no meio dos 7 anos, justamente 3 anos e meio, quando ele tinha 33 anos e meio, ele foi crucificado. E a gente vai ver que depois da sua crucifixão, passaram mais 3 anos e meio, e Estevão foi apedrejado por pregar sobre Cristo. E ali é o fim da oportunidade que Deus deu para os judeus se arrependerem. Porque antes Cristo tinha dito lá em Mateus 10: não se dirijam ainda aos gentios, ou seja, a todo aquele que não era judeu, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de
Israel. Era primeiro necessário ir a Israel. Por isso que os apóstolos começaram primeiro lá. Aí lá em Daniel 9, 27, diz, ó, na metade da semana ele acabará todo sacrifício. Então, na metade desses 7 anos, justamente 3 anos e meio, ele foi crucificado. E aí não era mais necessário o sacrifício de cordeiros. Então tudo isso se cumpriu. Amém? Amém. E como eu já disse, no ano de 34, após mais 3 anos e meio, eles rejeitaram de vez, matando Estevão. Hã? E aí os cristãos começaram a ser caçados e perseguidos. E só uma notazinha aqui: Paulo foi um dos assassinos de Estevão. Paulo disse que viu Estevão sendo assassinado. E aí Paulo também começou a perseguir os cristãos, a matar. Então eles tiveram que fugir. Então é aí agora que forçadamente eles entram nas regiões além da Judéia, na Samaria, em Filipos, Colossos, aos Tessalonicenses, aos gregos. Aí eles saem e vão pregar para os gentios. Então a gente já sabe que as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos, terminam em 1844, né? É aí que se inicia a purificação do santuário, que Miller achou que era a volta de Cristo. Peraí. Agora, todos me deem seus livros. Não, aqui tem, não. Seus livros. Quem tem mais aí? Pega a Bíblia, se for na outra. Não, essa aí acho que não tem não. Não fala não. Todos com os seus livros aqui. Quem é mais aí que tem? Pronto. Vocês vão criar 2 grupos. Oh, eu vou, tem grupo. 2 grupos, certo? Formem aí 2 grupos. Rapidinho. Não, vou fazer ela. Tá terminando já. Vá. 2 grupos. O grupo vencedor de hoje compete na semana que vem pelo prêmio, certo? O grupo vencedor de hoje compete o prêmio na semana que vem. Agora, na semana que vem é cada um entre si, não é mais. Aí outra pessoa pode me representar. Viu? Já formem aí, pessoal. Bora, É. 2, Por quê? Mas faça parte aí. Ei, vamos lá, como é que tá aí o grupo? Fazer uma rodinha. Ei, ainda tá bem formado. 2 grupos aí.
grupo A e o grupo B. Quem vai ficar no grupo A e quem vai ficar no grupo B. A dinâmica que eu trouxe é de tudo que eu já expliquei aqui, certo? Bora, pessoal. O outro grupo vem pra cá. Meu outro grupo. Pessoal, em nome de Jesus Cristo, bora. Venha Evelyn, minha Derek. Se nós perder, perdemos. Não vai acontecer nada. Vem pra cá. Vem pra cá. Não sei nada não. Não consegue? Val, encosta aqui, vem, Val. Aí tá bom, pronto, Val. Beleza. Pronto? Bora, Val. É meu. Ó. Vocês vão ter 5 minutos. 5. A dinâmica não é tão complicada, não. É bom. Ó, assim que eu disser já, eu acabei de explicar o que? Cada etapa dos 2.300 anos. Vocês vão, quem conseguir mais, ganha. Vocês vão desenvolver isso nesse gráfico aqui. Certo? Estudem aí, quando eu disser já. Todos com a sua caneta. O grupo com a sua caneta. Não tem caneta não. Tem um lápis, ó. Tem? Pronto. Solta a musiquinha aí pra animar. Pronto. Quando eu disser já. 1, 2, 3 e já. Começando sem colar. Porque isso não é de Deus. O que você quiser. Aí, o que você achar aí que deve, né? O que tiver mais próximo do gráfico que tem aqui ganha hoje. Eu acabei de explicar aqui, parece que ninguém entendeu. Thalita, você quer participar desse grupo aqui ou desse? Tá certo. Então, na semana que vem, você não vai poder competir. Vamos lá. Essa é uma coisa que todo adventista deve saber. Viu? Qual que é a ideia?
Um abraço para quem está online aqui, Elaine Alves, Maria, minha mãe, e Fagner, empreendedor. Bora, pessoal. E aí, Cristina? Eval? Não fizeram nada ainda. O tempo tá perto de acabar. A porta da graça. Só uma dica, comecem do maior, aí vão diminuindo, que fica mais fácil, certo? Chega aqui, isso daqui, esse pequenininho assim, são os anos, é? É o que você quiser colocar aí, ano, explicação, certo? Lembre que das 2.300 anos houve um corte, lembre. E dentro desse corte, outro corte, lembre. Senhor, misericórdia, Senhor, por esse teu povo, Pai. Desperta eles, Senhor. Lembrem que outra dica, a profecia termina em que ano? 1844. Lembre de que ano começa, de que ano termina. Pelo ano que termina, vocês vão saber que ano que começa. Vou dar mais dicas não. Nas batalhas comigo estás. Vocês têm a má fama de colar, né? Sim, certo. Não todos aqui. É calculando aqui, ó. Não pode não? Pode. Ó, já se passaram 5 minutos. Vou dar mais. Acho que 3 tá bom. Desconsidere esse, vá. Eu vou. Peraí. Ah, tá. Bote aqui 2.300 anos. Não, ó, que dica boa, ó. Não é aqui, ó. É aqui, ó. Não pode rabiscar Eu agora. não tô entendendo esse gráfico, não. Eu também não. Chegou perto. Ó. 2.300 anos. Desses 2.000, o que significa esse, aí É isso que eu tava esse, falando, ó, entendeu? Ela é. Deixa eu lhe falar.
deixa eu te fazer já deu no filme daqui também. Aqui já tá contando também com a volta de Jesus, né? Não, Não tem nada a ver assim, não. até esse Até ano onde aí. Jesus participava. Esse daqui. Olha, eu sei que entre o período tem a morte de Estevão. É em cima e embaixo. O quê? A morte de Estevão. O que significa esses aqui? Não, então. Eu achei que isso aqui era o batismo de Jesus, aqui é a crucificação de Jesus, porque eu vou ver isso. Na divisão. Não é? Sei, vá, pense aí, faça o máximo aí. Aqui é uma data. Agora que data é essa? Tá indo certo, você acha que? Não sei, eu não posso. Irmão, é demais, difícil. eu Só me tira aqui uma dúvida. Que ano é esse? É 457, que foi Então de... bota o 4 aí. Ah, Aí. E aí? 3 anos e meio, 33. Bota. Eu lembro. Não briguem não, pelo amor de Deus. Ó. 2 minutos só. Não vou esperar mais do que isso não. 2 minutos só, tá bom. Quando vai acontecer isso aqui? Não precisa fazer assim 100% não. O que mais se aproximar, entendeu? Não briguem. Faltam 40 segundos para o término do Enem. Ave Maria, deixa eu ver. Faltam 30 segundos. Não. 15 segundos. Lembrem que o ano zero conta. Também outra dica, ó. Lembrem que o ano zero conta. Ou seja, se a conta der 1000, é 1001, entendeu? Se o resultado for 1000, é 1001. Mais 1 minuto. Essa profecia todo adventista deve saber.
Mário, passava. Diga. Eu não sei pra que é isso aqui não. Ó, finalizando notícia 44. E finaliza com a investigação do investigativo e da investigação. Aí eu sempre procurei esse competente de testes. E eu sei que não foi aqui o nome de Jesus. Só tinha a mão de Jesus, tem o batismo dele. E também, depois da mão de Jesus, tem a mão de estrela. A mão de estrela é uma imagem. Mas tá perto, vamos tentar dizer, não é assim. Ou é, vocês estão pouquinho. Terminaram. Não. E eu sei que do batismo de Jesus para a morte dele foi uma semana. Terminando. Ó, 3 segundos para vocês olharem o gráfico aqui, ó. 3. Peraí, calma. De olho. Quem quiser ir lá para frente ver, não. Ó, ele tá, pode ir. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ai, Mário! Não, Edmário! Acabou. Não. Eu disse 3 segundos. Eu disse. 5 Mais segundos. 3, mais 3. Aceitam Mais 3. Não, Edmário. ou não? Não, pronto. Não, então. Não, então. Coração puro! Porque ele tá aqui, você não veja. Vai dar briga isso, meu Deus do céu. 3 segundos. Ô, Léo, Luiz, calma. Vá, 1, 2, 3 e já. Pronto. Eita, aqui esses alunos. Tá doido, eu já pensei. Não sei se você tem que Daiane Bispo também tá. Ciele. Abraço aí. Pronto. Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, acabou. Bora lá, todo mundo se acertando aí. Sou eu. Ô, Leite. Essa mulher dela não deixa pai pra competição, não? Bora lá, todo mundo aí se reorganizando. não! Não, meu filho vai ficar do meu lado aqui. Vai lá. Vai. Bora, Edmário. Ó, eu vou logo aqui. 2.300 ou tanto faz aqui ou aqui. 70 semanas, ó. Estão vendo? 70. Que merda. Eu consegui pegar esse. 69 até esse ponto. Que significa 483 anos e aqui mais 7 anos. Na metade, Daniel disse que aconteceria o quê? O sacrifício iria ser cessado. Então foi a morte de Cristo. Aqui foi o
batismo, né? Aqui foi a morte. E aqui foi a morte de Estevão. Aí da morte de Estevão até aqui foram 1810 anos. Que aqui já é outra profecia que a gente não vai ver hoje. Que lá em Apocalipse parece, diz 1260 dias, mas não é hoje que a gente vai ver isso. Certo? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pronto. Então Miller chegou à conclusão de que Jesus iria voltar no ano de 1844. Só que ele não lembrou do que Cristo disse, não cria em datas. Não foi? Então, como eu havia dito, ele decidiu pregar depois de 9 anos, relutando. O Espírito Santo o alivar, pregue, e ele não. Depois de 9 anos ele conseguiu. Porque quando ele leu, Ezequiel, ele viu que se ele não fizesse isso, ele seria responsável pela morte das pessoas que não seriam evangelizadas. Aí pode passar. Aqui já está. E Cristo diz: quando vocês virem essas coisas que ele disse, a queda das estrelas, um grande terremoto que Cristo disse que iria ter, que teve, ele diz: saibam que está próximo, que eu estou já voltando. Não é a volta ainda, é o indício. Da mesma forma que a gente vê, como diz, né? Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega. Então, o sinal que ele está chegando é esses acontecimentos que ele disse. Então a gente sabe que ele está no último compartimento, né? E desde 1844 já aconteceu tudo que ele disse. E ele não voltou ainda por sua causa. Porque o pai diz: filho, você vai agora? Ele diz: pai, não, porque os meus irmãos ainda não estão preparados e nem sequer se preparando. Mas filho, eles vão para a igreja, eles louvam a nós, pai, mas eles não fazem isso em espírito e em verdade. Pai, eu não quero que o sacrifício tão doloroso por qual eu passei leve-os para o fogo. Por que, filho? O sacrifício que eu fiz pode levá-los ao fogo. Como assim, filho? Por eles rejeitarem. A gente não está abrindo mão das coisas que Guilherme Miller abriu. A gente não está abrindo mão de livros que Guilherme Miller abriu para dedicar só a Bíblia. A gente não está abrindo mão de pessoas. A
gente não está abrindo mão de pessoas como Pedro abriu, da sua esposa, do seu lar. A gente se preocupa muito com o que a gente vai comer, ou vestir, ou passar fome. Jesus disse: busquem, filhos, só faça isso, busque em primeiro lugar o meu reino. Não troque nada por isso. Ainda que você passe fome, Deus vai providenciar, porque se Ele providencia para uma simples flor que logo murcha, para um simples pássaro que não tem quase significância alguma, quanto mais você, que foi feito a imagem, a cópia de Deus. Se você tem a capacidade de cuidar de um bem material, de uma televisão, será se você não tem mais capacidade de amar seu filho? É assim que Deus faz. Deus, Ele não tem mais amor por uma flor, por um pássaro, do que por nós. E a gente diz: ah, Deus me abandonou, ah, Deus não me ama, ah, está dando tudo errado, ah, não sei o quê. Esse não é o Deus. Se você dizemos isso, é porque a gente não está cultuando o verdadeiro Deus. Porque quando a gente está cultuando o verdadeiro Deus, a gente nunca vai ter a capacidade de dizer: Deus não é amor. A gente nunca vai ter a capacidade de dizer que Deus é esse que me deixa sofrer. Mas assim como os apóstolos, assim como João Hus, assim como Jerônimo, a gente vai para a estaca ser queimado e cantando: louvado seja o Deus Criador. Por muito tempo eu disse: Deus, porque o Senhor me deu uma voz como essa? Deus, o Senhor é um Deus mau. O Senhor não me ama. O Senhor me colocou aqui para rir de mim. Eu já disse isso. Deus, porque o Senhor me deu uma deficiência. Deus, porque o Senhor não me dá isso, porque o Senhor não permitiu isso. Eu não compreendia. Deus, por quê? Deus, por quê? Por que o Senhor não me ama? Se eu fosse Deus, eu ia me responder assim: seja destruído. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Quando eu estava caído e reclamando com a minha última força, meu último grito, Deus que estava aqui se rebaixou, desceu, foi até onde eu estava, se sujou junto comigo para dizer: eu estou aqui. E aí ele repetiu as mesmas palavras que ele disse para Moisés: quem criou a sua voz? Porque Moisés disse: Senhor, a minha fala é errada, pesada, eu não sei. Moisés, quem criou a sua voz? Por acaso não fui eu? Quando você pensa que está lá no alto, que está forte, é que você está fraco. Quando você pensa que você está fraco, é que você está forte. Davi com Golias, ele estava fraco ou forte? Totalmente fraco. Tanto que ele não conseguiu nem carregar a armadura, nem a espada.
mas ele venceu, porque Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte, porque o nosso ego é pisado e destruído. Amém. Mas quando Davi estava lá no alto da varanda, no terraço, como rei, sem nada para fazer, ele estava fortalecido ou fraco? Aparentemente, ele estava o quê? Fortalecido, mas na verdade ele estava fraco. Porque quando ele viu Batseba, ele adulterou, não só no coração, mas fisicamente. E esse pecado levou a outro e a outro. Por isso Deus lhe chama hoje, não para você ser adventista do sétimo dia, somente. Adventista do sétimo dia é só uma migalhazinha do que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você seja como Pedro, como Paulo. Paulo, que era assassino, que se converteu. Para Deus dizer para o mundo: o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza de Paulo. O meu poder se aperfeiçoou na fraqueza daquela prostituta. O meu poder se aperfeiçoou na fraqueza da mulher adúltera, do coxo. E as pessoas mais humildes que Deus usa para envergonhar a inteligência daqueles que se acham sábios. Por isso nós estamos aqui hoje. E Deus lhe chama e diz: eis que eu estou à porta do seu coração e bato. Você abre a sua porta para tanta gente, menos para mim. Por quê? O que foi que eu fiz de errado? Será se o meu fardo é pesado demais? Não, meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Siga-me. Irmãos, e no último mês, dezembro, eu passei a pior experiência da minha vida. Morreu alguém? Não. Teve algum problema? Não. Deus tinha morrido para mim, ao ponto de eu ter nojo das coisas de Deus, ter nojo dessa igreja. E eu digo que o pior sofrimento é aquele sem Deus. Porque com Deus o sofrimento se torna alívio na paz que Ele traz. Então hoje Ele lhe chama, que abra a porta, Ele não lhe força. Se hoje você não consegue fazer algo que Deus pede, Ele lhe diz: entrega teu caminho a mim, confia em mim e deixe que eu faça o outro. Sua obrigação é essa só: entregue a Ele, confie nele. E o resto deixe com Ele. Porque a gente não se entrega, a gente se atém a detalhezinhos. A gente tem medo de ser cristão. A gente tem medo de cumprir a lei de Deus. A gente tem medo de Jesus. É isso que faz a gente não abrir mão das coisas deste mundo, porque a gente tem medo dele e ama o mundo. Mas a gente deve amar Ele e não ter medo desse mundo, porque Ele disse: eu venci o mundo. Então, se Ele morto ali foi capaz de ressuscitar, quanto mais alguém que morre hoje, que morre para a vida. A única morte que Ele lhe pede é que você morra para os seus pecados, suas paixões, e se entregue a Ele. Quantos aqui gostariam de se entregar verdadeiramente? Mas não é aquele que todo culto a gente se levanta e faz. Não. Cristo lhe pergunta:
e lhe diz: seja sincero, meu filho. Se você não se levantar, eu vou compreender e vou ter paciência. Mas aquele que do fundo do seu coração foi tocado pelo Espírito Santo, que esse coração duro de pedra se transformou hoje, levante-se agora e vamos agradecer e louvar a esse Deus. Amém. Pai amado, nós estamos aqui, Pai. O Senhor conhece cada um. O Senhor sabe se eu estou sendo sincero ou não. O Senhor sabe se cada um aqui está sendo sincero ou não. Mas a única coisa que nós pedimos é que nos dê, Pai, a força que Miller teve, a força que nossa amada irmã Ellen White teve, a força que Davi teve, a força que Maria teve para deixar tudo para trás por Ti. Quantas vezes nós dissemos, Pai, não é possível não, a gente tem que se adaptar, que o mundo está assim, está assado. É possível para todo aquele que crê. O mundo esteja como estiver, é possível. Falta somente a entrega da gente a Ti. O Senhor ainda não voltou por causa desse duro coração que ainda habita dentro do nosso peito. Pai, perdoa os nossos pecados e nos leva ao arrependimento e nos convence todos os dias dos pecados, Pai. Não nos convence, Pai, primeiramente de lei, nem de dogmas, mas do pecado, para que assim a gente se volte a Ti e automaticamente a gente cumpra a Tua lei, a gente venha para a igreja, a gente ame uns aos outros. Pai, tem uma pessoa aqui que está recebendo, Pai, estudo assim como eu recebi, assim como alguém passou para mim, recebeu também. Pai, salva essa alma, salva esse Teu filho, para que ele seja verdadeiramente Teu, porque a tua palavra diz que a gente deve aproveitar os dias da mocidade e andar nos caminhos de Deus, porque é lâmpada para os nossos pés. E Davi disse: já fui moço, agora estou velho, mas nunca vi o justo, ou seja, aquele justificado por Ti, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E tem pessoas, Pai, hoje, aqui, que já se entregaram a Ti por meio do batismo, como foi a ordem do Teu filho, mas que não foram batizadas hoje, que não foram batizadas ontem, não foram rebatizadas, e que ainda precisam abrir mão de várias coisas, que ainda precisam obedecer a Ti e têm dificuldade. Eu sei que o Senhor não obriga, assim como o Senhor não obrigou Adão e Eva, mas o Senhor adverte: filho, esse é o melhor caminho. Eu sei quais os pensamentos eu tenho ao seu respeito. Jeremias 29:11. Pensamentos de bem, não de mal, para lhe dar um futuro que você precisa. Nós sabemos, Pai, que só o Senhor conhece. Se o Senhor nos pede para cumprir a tua lei, não é em vão que a gente cumpre a tua lei. Tudo que o Senhor faz por nós, tudo que o Senhor pede, não é para benefício dele, é para benefício nosso. Se o Senhor nos pede para não comer certos tipos de alimentos, é porque o Senhor sabe que esses alimentos nos destroem. E por isso o Senhor só quer o bem. Não é para adorar a Ti, não. É porque o Senhor quer o nosso bem. O Senhor sempre pensou em nós. Jesus Cristo
lá na cruz, antes de ir para a cruz, nunca pensou neles, só em nós. Tanto que ele disse, não é a eles que vocês procuram, é a mim. É esse Deus que o Senhor é para todos nós. O Senhor é amor, Pai. E como amor, não deixe que o nosso nome seja riscado do livro da vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos liberta de tudo aquilo que nos separa de Ti. É o nosso desejo hoje, Pai. Acaba com tudo que nos afasta de Ti. Tira de nós, nos convence e nos guia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, lava cada um do teu filho hoje que está aqui. E dê a ele tudo de Ti que ele necessita, Pai. Pois o Senhor é o nosso pastor. E sendo assim, a gente não terá falta de nada, porque o Senhor já é tudo. Amém.